Pois bem, eu sou daquele pensamento de que todo extremo é sempre prejudicial. Então, eu não sou apocalipsista daquele nível histérico, onde tudo é elevado a nível de apocalipse e escatologia, mas também não negamos a realidade dos cumprimentos da profecia apocalíptica, né? A chamada literatura apocalíptica, ela está presente em toda a Bíblia. Ela não é só o Apocalipse joanino, porque a gente, quando pensa em Apocalipse, já pensa logo no Apocalipse de João. Mas nós temos o Apocalipse do Antigo Testamento, que trata de algumas escatologias, principalmente nos livros de Isaías, de Zacarias, de Malaquias, de Daniel. Além do Novo Testamento, temos outros apocalipses, como é o caso do próprio Apocalipse de Jesus, os sermões proféticos dos três evangelhos chamados sinóticos, com maior semelhança, Marcos, Mateus e Lucas. Nós temos o Apocalipse paulino, temos o Apocalipse de Pedro e temos o Apocalipse de João. A literatura apocalíptica, ela sempre tem um cunho profético de apontamento para situações futuras. Aquilo que a gente chama tanto o futuro imediato como imediato. Por exemplo, muito do Apocalipse de Jesus já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, portanto, 37 anos depois da partida dele, porque a gente conta naturalmente, isso é elementar, o antes e o depois do nascimento, quando o então general e depois tornou-se imperador Tito invadiu Jerusalém. E aí, quando Jesus usa algumas expressões lá, como aquelas: quem estiver no campo, não volte para a cidade. Quem estiver em cima do telhado, não desça. Quem estiver, no caso, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Textos como aquele que Jesus utiliza em dizer: ore para que isso não ocorra nem no inverno, nem no sábado, porque justamente o feroz exército dos guardas pretorianos foram para destruir também. Tanto é que destruíram boa parte dos muros do templo, que hoje é o chamado Muro das Lamentações, que é o único muro que foi derrubado ali em 70 depois de Cristo. E Jesus ali ele faz um apontamento para um fato que se cumpriria naquele contexto. E era um apocalipse, era uma profecia. Mas ele também fez outros apontamentos para o futuro. E esses continuam se cumprindo no decorrer da história, do que a gente chama também de sinais das dores. Então, nós temos o princípio das dores, guerras e rumores de guerra. No decorrer da história, nós sempre tivemos guerra. Só que tem algumas que se intensificam. Estão me ouvindo certinho? Sim. Plenamente. Beleza, é só para saber aí. Então, no decorrer da história, nós sempre tivemos guerras. Inclusive, à luz das Escrituras, temos vários enfrentamentos no Antigo Testamento e alguns no Novo, como esse que eu acabei de citar, de nações invadindo nações, de guerras com conotações mais plenas. E na história mais recente da humanidade, nós temos a Primeira e a Segunda Guerra, que estão dentro de apontamento de cumprimento de profecia. Por que eu digo isso? Porque se a gente imaginar que uma guerra chegando já é o fim, já teria o fim em 1914 a 1918 e em 1939 a 1945, além de outras categorias de guerra, Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética e outras mais. Então, assim, as guerras são sinalizações do tempo, mas não é necessariamente o fim chega a partir da ocorrência da guerra. Até porque o nosso tempo em relação a Deus é muito diferente. Por exemplo, Jesus mesmo vai nos colocar no nível da nossa limitação,
que, humanamente, nem ele mesmo sabia o tempo que o Filho do Homem viria. Daquele dia e hora, ninguém sabe, nem o Pai, nem os anjos, nem o Filho, nem o melhor, nem os anjos, nem os homens, nem o próprio Filho, humanamente, senão o Pai. Claro que, como Deus, ele sabe de todas as coisas, a categoria de Deus. O autor bíblico vai dizer que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Portanto, a gente não tem, como alguns querem fazer, associar e vincular automaticamente qualquer situação a já o término de todas as coisas. Então, a gente pode falar agora, além de guerra, de outros fenômenos, tipo pragas, pestes ou vírus, daquilo que Lucas chama, no capítulo 21, de epidemias. Mas é bom a gente lembrar que a gente já teve várias epidemias no decorrer da história. E uma delas foi a de 1918, que foi igualmente terrível como esta de hoje e muito mais, chamada de gripe espanhola. E foi, na verdade, um erro histórico, porque ela não nasceu na Espanha. Ela nasceu nos Estados Unidos e foi levado para a Espanha a partir dos soldados norte-americanos infectados durante a Primeira Guerra Mundial. Mas se a gente considerar que já tivemos grandes epidemias, não poderíamos dizer que mais uma epidemia já seria sinal da volta de Jesus. Por outro lado, aqui vem o outro lado, mas, como eu disse, eu não sou nem apocaliptista, mas não sou negacionista, porque eu creio nas profecias, nas finalizações apocalípticas. Tudo que está relacionado a esses fenômenos tem a ver, sim, com sinalizações dos princípios das dores. Eu até vou trazer um tema que depois vocês podem pesquisar, porque a gente não vai ter condições agora. Acompanhou comigo tudo o livro do Apocalipse na igreja às quartas-feiras, principalmente Apocalipse de João. A gente caminhou um pouco com o Apocalipse de Isaías, que vai do capítulo 55 até 56, com o Apocalipse de Zacarias, 3 e 4, o Apocalipse de Daniel, principalmente do 10 ao 12, o Apocalipse de Malaquias, principalmente o capítulo 4. Conversamos um pouco sobre o Apocalipse de Jesus, de Paulo e Pedro, mas principalmente de João. Eu dizia que existem 3 escolas escatológicas quanto à volta de Jesus, que é a pré-milenista, a pós-milenista e a amilenista. E eu creio que vocês conhecem as 3 escolas, mas eu só vou lembrá-las aqui. O que é que diz a escola pré-milenista? Diz que quando alguns acontecimentos se intensificarem, daquilo que se chama de princípio das dores, e principalmente surgir o falso profeta, não só os falsos, mas o falso profeta, o anticristo e a besta, a igreja será tirada da terra e ela passará por aquilo que se chama de um período de 1000 anos, que não é necessariamente, mas sim um período de tempo, a estar isenta e imune de sofrer essa provação maior. E quem se converter nesse período, o preço da conversão será até o batismo, porque a terra será dominada pelo anticristo e pela besta. Assim pensam os pré-milenistas. Situações como aquela de que, estando 2, um é levado e outro é deixado. Você já deve ter visto isso, até aquele filme Deixados para Trás e tantos outros, que apontam para o pré-milenismo. Algumas músicas que apontam para o pré-milenismo seguem nessa direção. O pós-milenismo vai dizer que a igreja ela vai passar aqui na Terra pelo sofrimento em todo esse período chamado da atuação da besta, do anticristo, de todo sofrimento, padecimento, mas depois disso haverá um tempo de paz razoável. Nesse tempo ela será tirada e o povo pensa que está numa plena paz, é quando depois vem o fim, mas haverá um período que se chama de afastamento da igreja, chamado de milênio. E o amilenismo vai dizer que ainda que os fenômenos aconteçam, as dores virão, o princípio das dores, mas não haverá esse espaço de tempo que a igreja sairá da terra necessariamente, mas ela sofrerá o período até que Jesus se revele
com poder e glória, cumprindo aquilo que ele disse, que como um relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Como ele diz que, como no dia de Noé, que se casava, se dava em casamento, e ninguém que dá a mínima para a profecia de Noé, e veio o dilúvio, ou como também ele diz, tal qual um ladrão que ninguém espera, e ele chega de surpresa para aqueles que não esperam, assim será também a volta do Filho do Homem. Eu sou particularmente inclinado, à luz de todo o estudo que já venho fazendo há muito tempo, ao amilenismo. Mas não há um padrão nesse sentido doutrinário. Nós podemos ter, dentro de uma própria denominação, ou mesmo igreja local, pessoas que inclinem-se para o pré, para o pós ou para o amilenismo, desde que saiba do que está crendo. Porque é uma questão de entendimento de cada um. Mas eu sou amilenista no sentido de entender que as coisas vão se cumprindo no nosso caminhar do nosso dia a dia. Então, se você me perguntar, essa epidemia sinaliza para a volta de Jesus, como o princípio das dores, eu diria que faz parte de um processo que virá certamente outros. Mas Jesus pode voltar agora? Pode voltar hoje, inclusive com a gente falando aqui distante, ele pode voltar nesse momento, nesse instante. Mas ele pode voltar também daqui a 100 ou 1000 anos, na nossa própria limitação. A Bíblia diz, lá em Mateus 24, 14, quando esse evangelho do reino for pregado em todas as partes, em uma mesma geração, então virá o fim. Jesus disse, não passará então essa geração sem que cumpra o que está predito. Então, o que a gente pode entender é o seguinte, da nossa parte, o que compete é continuar vivendo para o Senhor, ou na linguagem de Dwight Lima Muri, quando consultaram-no sobre a volta do Senhor, se ele soubesse que Jesus ia voltar à noite, isso eles perguntaram a ele pela manhã, o que é que ele faria durante esse dia? Ele disse, nada mais, nada menos do que eu já venho fazendo. Porque eu venho vivendo para o Senhor, anunciando o seu reino, proclamando sua vinda. Então, que nós continuemos vivendo para a glória do Senhor, em vigilância, anunciando o reino, sabendo que ele pode vir a qualquer momento, desde que seu evangelho seja compartilhado em toda parte, em todo mundo, através dos missionários e missionárias e de cada um de nós no nosso contexto local, aonde nos encontramos. Mas o que nós podemos dizer é o seguinte, alguns colocam que a Covid, que o coronavírus, é uma punição de Deus para a humanidade, como se fosse uma praga. Pessoalmente, eu tenho uma certa resistência em entender essa dimensão. Ainda que eu entenda que Deus tem dois tipos de vontade, já que ele é soberano, tem o controle de todas as coisas. Ele tem vontade que a gente chama objetiva e a vontade permissiva. Da teologia bíblica como da teologia sistemática. E eu creio que Deus, nesse sentido, na sua vontade permissiva, permitiu que ocorresse o que está ocorrendo, para que se cumprisse, então, continuasse cumprindo a profecia bíblica dentro da soberania dele, para a glória dele, na medida que o reino continua sendo expandido e que nós possamos, de fato, aprender lições desse tempo. A gente não imaginava, nem imaginava de perto nem de longe, viver na nossa geração uma situação dessa. Ainda que surgiram 2 vídeos recentemente, um de Bill Gates, outro de Barack Obama, e faziam conjecturações sobre a possibilidade de uma nova gripe espanhola, de um vírus que pudesse se espalhar pelas vias aéreas, mas isso são especulações, por quê? Porque a gente sabe que, dentro do nosso contexto, qualquer situação de vírus, que vide o H1N1, outros Hs aí da vida, e aí o doutor Newton é quem pode falar melhor do que a gente, porque tem a ver com a área dele, pode surgir
não só na China ou em qualquer lugar. Né? É curioso que muitas vezes começa na China e é já sempre uma certa especulação por parte de alguns, mas pode surgir desde que esteja vinculado a situações de animais ou não, ou essa discussão toda de ser produzido em laboratório, que está sendo essa agora discussão americana e chinesa, enfim. Mas não entrando nesse mérito, voltando para o tema e finalizando sobre escatologia e Covid, o que a gente pode dizer é que Deus está soberanamente no controle, a gente precisa aprender as lições. Nossa oração é que finalize o mais breve, no sentido de menos vidas serem ceifadas. Eu registrei até na minha rede social ontem gratidão pelos 14.026 brasileiros curados e os mais de 546 mil da população mundial curado, porque eu acho que é importante a gente destacar que, além de infectados e de mortos, nós temos tido milhares curados e restabelecidos, e eu espero que mais vidas sejam restabelecidas, sejam infectadas, e que esse vírus seja o mais rapidamente debelado, a vacina seja descoberta, porque eu entendo que o nosso Deus é pleno amor, graça, compaixão, bondade, misericórdia, e não quer ver a destruição de ninguém, nem a morte de ninguém, pelo contrário, quer ver a redenção. E minha oração é que se tema a Deus, se louve a Deus, e não simplesmente por causa de medo de um vírus, mas reconheça a necessidade que se tem de Deus, nossa vulnerabilidade, nossa limitação. Quer ver um exemplo? Nesse tempo, a gente está claramente vendo que, por mais que se tenha recurso ou dinheiro, se não for a graça e a ação do Senhor, não tem validade. O conhecimento, por mais amplo que seja, não tem tido eficácia diante desse cenário. Como também outro exemplo está ligado à própria força humana, força militar. Então, a humanidade precisa conhecer que é limitada e que precisa de Deus, precisa voltar para Deus. Também as relações humanas, como são importantes, né? Gratidão pela tecnologia, como está sendo bom os pequenos grupos se reunirem, as IES, nesse tempo tecnologicamente. Mas vamos ser sinceros, que vontade de estar junto, dando um abraço, né? Uma saudação presencial, sentindo o afago da irmã, do irmão, o calor humano. Então, a importância do estar junto, a importância da valorização das relações humanas, a importância da igreja e do notória nesse período, a importância de estar junto, compartilhando, e a importância da esperança em Deus. Esse é o tempo da igreja anunciar a esperança, anunciar a vida, anunciar o poder de Deus. Então, assim, é óbvio que a gente precisaria de mais tempo para compartilhar esse tema, mas aqui eu trouxe um resumo à luz do que o nosso querido irmão Valdir citou, e também aberto para, no outro momento, a gente compartilhar no que for necessário. Sobre as 3 escolas que a gente chama escatológica, pré, pós e A, fique à vontade naquilo que você entender à luz dos livros do Apocalipse, principalmente de João, para entender, mas com a seguinte certeza: Jesus voltará. Jesus voltará. Brevemente ele virá. Isso a gente tem como absoluta doutrina bíblica. Assim como ele veio, morreu, ressuscitou, foi para o céu, Jesus voltará e nós precisamos estar com a vida diante dele, a anunciar o reino dele. Ao tempo também da certeza que nós um dia estaremos com ele para sempre. Quem morreu nele, ressuscitando com o corpo incorruptível e glorificado, e quem estiver vivo sendo transformado para viver para sempre com ele. Que Deus, então, possa continuar nos abençoando e que a gente possa, nesse tempo histórico que estamos vivendo, aprender muito e anunciar o reino dele ainda mais, e que esse tempo de isolamento passe o mais breve pela graça e a compaixão do Senhor. Amém, amém, amém. Olha, eu estou muito feliz com esse momento que nós estamos passando aqui agora. E eu sei que não foi acertado com o pastor isso, mas eu diria assim, como ele sabe tudo, a gente não tem nenhuma dificuldade. Tanto, mestre, né? Não.
qualquer palavra que venha tentar amenizar, para mim, não diz tanto. Ele sabe tudo e é um momento raro, difícil de você compartilhar, exclusivo, inclusive, aqui, exclusivo com a nossa IEL, graças a Deus, pastor, por esse momento. Mas a gente não pode fugir de fazer alguma pergunta curiosa, certo? Que está reservada na cabeça do nosso grupo aqui. Se você tem alguma pergunta a fazer, certo? Esta é a oportunidade, uma das oportunidades, mas vamos aproveitar agora, né? E eu começaria assim, pastor, Daniel fala das 70 semanas, daquela visão que ele teve. Nós estamos, nesse momento, vivendo a 69ª semana, né? Aí tem aquela situação, não, a última semana, que é a 70ª, vai acontecer na chegada de Cristo. O livro de Daniel, do Apocalipse de Daniel, é profético e apocalíptico, apontando para o que cumpriria os reinos e também com a própria chegada do Messias. O capítulo 12 é que aponta mais para os dias atuais. É muito complicado para a gente fixar, determinar aritmeticamente, geometricamente, que estamos em tal ou tal semana. O que eu poderia dizer é o seguinte, pegando a linguagem até de Jesus, em relação a Daniel. Nós estamos no princípio das dores. O que seria isso? Estamos dentro de um processo de cumprimento profético apocalíptico. Quando ele vai voltar, não se tem a menor ideia. Quem for inventar de traçar datas precisamente, incorrerá fatalmente até em heresias. Vide Testemunhas de Jeová, vide mormonismo e outros que tentaram, até mesmo adventistas, o Ellen White, assim como foi com Charles Russell Tazel e outros, tentaram traçar datas para a volta de Jesus como que baseados em semana, baseados em conjecturas, e a gente não tem como traçar datas. Uma coisa é certa, a dia vai se cumprindo progressivamente e Jesus voltará. Mas que semana está, meu querido Valdir? Eu não tenho a menor ideia. Sinceramente, posso dizer que estamos dentro de um processo e a palavra do Senhor vai se cumprindo. Eu espero que Jesus volte o mais breve. Eu posso dizer, eu sei que vocês também, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas pode ser nessa nossa geração ou pode ser para frente. Mas que ele vai voltar, ele vai voltar. Agora, não tem como tratar essa questão de data, não. Antes do pastor se despedir, eu queria dividir o seguinte. Nos grandes congressos de cardiologia, eu já tive a oportunidade de ir em muitos, até fora do país, tem os temas livres, 10 minutos, e as perguntas são possíveis fazer. E tem as grandes conferências, que duram 40 minutos, 1 hora e tal. A qualidade da fala do pastor foi de uma grande conferência. Então, ele não precisa responder a nenhuma pergunta se ele não quiser. É só a minha deixa. Porque foi tão bom, tão completo. Claro que é uma brincadeira, mas realmente nos congressos, numa grande conferência, não cabe nenhum questionamento. O grande doutor vai lá, dá o recado, ponto. Os pequenos trabalhos, os pequenos temas livres, aí todo mundo fica à vontade para comentar, que nem eu estou comentando aqui, aí fazer questões e tal. Mas eu fiquei muito feliz porque eu desconheço totalmente esse tema que foi abordado hoje. Como eu disse ainda agora, antes do senhor entrar, eu até evitava, né, a questão do Apocalipse, por ignorância mesmo, por desconhecimento. E o senhor abriu aí um facho de luz para a gente começar a estudar e começar a entender melhor essa questão. Certo, Nil. Eu entendo que o tempo resumido eu tentei fazer literalmente um pacto aqui, porque se fosse presencialmente a gente teria tempo para
demais, mas ficará para um segundo momento. E eu creio que, em uma certa ocasião breve, futura, em nível de igreja, na concentração maior, eu trarei esse tema para elucidar algumas coisas, porque, às vezes, há dúvida no entendimento de algumas pessoas, e pelo menos se clareia, né, algumas situações. Mas é bom conversar um pouquinho sobre essa matéria. Está todo mundo perplexo. Muito boa a palavra do pastor e esclarecedora. Perplexo de outra forma, da forma particular. Perplexo. Estão satisfeitos? Ficamos. Boa palavra. Estão satisfeitos? Eu particularmente fiquei. Então, pastor Arivaldo, a gente agradece bastante a sua participação aqui conosco. Eu também gostei muito, né? Muito mesmo. Ajudou-nos, com certeza. E estamos preparados, pastor. Se daqui a 5 minutos que vier nos buscar. Entendeu o que eu falei? Pode repetir? Estamos preparados. Se daqui a 5 minutinhos Cristo vier nos buscar. Vai levar todo mundo. Vai levar todo mundo. O tempo deu. Valdir botou 5, porque 4 é para a gente se despedir um do outro, mas 5... glória a Deus, glória a Deus. Pastor, não vai embora não, que a gente vai orar, vai encerrar com a sua oração.